Em uma história, é normal a gente focar no protagonista e no antagonista que criam um embate principal e acabar esquecendo dos aliados e inimigos como se fossem conflitos secundários, apenas pedras no meio do caminho. Só que essa é uma grande oportunidade perdida. A gente sabe que o storytelling tem como objetivo transmitir mensagens. E existe uma estrutura chamada oposição de quatro cantos que nos ajuda a planejar muito bem o dinamismo entre os personagens para que a nossa mensagem seja mais profunda. Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje, então vem comigo. Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um mergulho no livro A Anatomia da História do John Truby. A gente vai ver o que é e como usar a oposição de quatro cantos, uma técnica que ele desenvolveu para criar histórias dinâmicas e que realmente se aprofundam na mensagem que a gente quer passar. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que o storytelling tem como objetivo transmitir mensagens. Esse é o tema da sua história e pode ser um questionamento, uma afirmação, qualquer coisa que você quiser passar para o público. O amor sempre prevalece, a como que a gente faz para salvar o planeta, até onde vai a curiosidade humana e assim por diante. Em uma história padrão existe o protagonista e o antagonista. Um representa a sua ideia, ou seja, a sua mensagem, e o outro a oposição a ela. Então, o amor e o ódio, a curiosidade e a indiferença. Só que, em algumas histórias, isso pode acabar ficando batido. O John Truby diz que essa oposição simples não deixa a história se aprofundar em tudo que a mensagem tem a oferecer. É por isso que ele desenvolveu a técnica da oposição de quatro cantos, que basicamente pega o seu tema e divide entre quatro personagens que vão entrar em conflito. Eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente pode utilizar essa técnica. A primeira delas é pensar como se fosse uma folha dividida em quatro partes. Uma dessas partes vai ser o seu protagonista e a ideia que ele representa. E as outras três partes vão ser outros personagens, podendo ser, claro, um deles o antagonista, um deles um coadjuvante, um aliado, um inimigo, enfim, outros três personagens que vão ter ideias conflitantes com a dele. Uma série que mostra esse tipo de exemplo é a série O Poder, em que mulheres no mundo inteiro desenvolvem a capacidade de produzir eletricidade com as próprias mãos, só que os homens não desenvolvem essa habilidade. A nossa protagonista é a Margot, que é uma prefeita de uma cidade e acredita que o poder é bom e deve ser inserido civilmente na sociedade. Ela representa a ideia de justiça. Em oposição a ela, nós temos o seu concorrente político, Daniel. Ele acredita que o poder é ruim e que todas as pessoas com essa habilidade têm que ser catalogadas e proibidas de usá-la, porque seria como se fosse ter uma arma no seu corpo. A ideia dele é a de injustiça. Além deles, a gente tem a Tatiana, que é a esposa de um ditador, e ela acredita que o poder é bom, mas para poder tomar o poder da sociedade, fazer tudo o que ela quer. É a ideia de tirania. E por fim a gente tem a Ellie, que também acredita que o poder é bom, mas porque para ela é um presente divino para revolucionar a sociedade. Então é a ideia de rebeldia, de não conformidade com o sistema. A existência desses outros personagens possibilita uma discussão mais profunda do seu tema. A Ellie e a Tatiana também acreditavam que o poder era bom, só que elas tinham ideias conflitantes de como ele deveria ser usado. Tudo isso traz uma discussão para além de protagonista contra o antagonista. A coisa é boa, a coisa é ruim. A gente consegue ver outras vertentes daquela ideia. Outra forma de criar essa oposição é pensando em como os personagens agem. A Hermione age com a mente, o Harry age com o instinto e o Ron age com o coração. Essa simples forma de ver o mundo e de criar o dinamismo faz com que eles, apesar de concordarem nas coisas, vejam elas de formas diferentes. Então a gente acaba discutindo a mensagem mais vezes. E vamos ver mais uma forma de utilizar essa oposição. Mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal e gosta de assunto de criação de história, de storytelling, eu vou te convidar a se inscrever aqui embaixo e ativar a notificação, porque tem vídeo novo toda semana. E vamos voltar para o vídeo então. Uma outra forma para a gente utilizar essa técnica de oposição de quatro cantos é separando a folha em quatro partes e pensando de um lado a sua ideia e do outro lado a oposição a ela. A parte de cima são os prós e a parte de baixo são os contras. Então o seu protagonista representa o pró, o lado positivo da sua ideia principal. E o seu antagonista representa o contra, o lado negativo da sua ideia oposta. Vamos ver isso num exemplo de um filme. Em A Pequena Sereia, a gente tem a ideia de liberdade e aprisionamento. A Ariel representa o lado positivo da liberdade, que ela pode viver da forma como ela bem quiser.
Só que a Úrsula representa o lado negativo da liberdade, porque às vezes quando você vive da forma como você quer, a sociedade vai te rejeitar. No lado oposto, a gente tem o aprisionamento. O Tritão representa o lado negativo do aprisionamento, que se Ariel ficar no mar, ela vai ter que viver em conformidade com os desejos da sua família, e não com o que ela realmente quer. Só que tem o lado positivo do aprisionamento, e quem representa ele é o Sebastião, que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, que ela acha que o lado de fora é bom, só que na verdade dentro do mar é mais seguro. As pessoas lá fora, os homens, são muito violentos. Com todos esses exemplos, então, a gente percebe que criar uma história dinâmica e profunda é saber usar tão bem os seus coadjuvantes quanto os seus protagonistas. Todos eles têm a capacidade de discutir a sua mensagem. Então pense no seu tema, na sua mensagem, de forma a qual que é o lado positivo, qual que é o lado negativo, tanto da ideia boa quanto da oposição a ela. E dessa forma você vai conseguir discutir o que você realmente quer discutir de forma mais profunda na história. Se ficou qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e compartilha com quem gosta desse assunto. Lembrando que em breve eu vou lançar o meu workshop de planejamento de histórias. É um curso de storytelling para quem gosta desse assunto, e para ficar por dentro, me segue lá nas outras redes sociais que eu vou atualizando vocês. Por hoje é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!